Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana o título geral é Graça, Verdade e Glória. O título da quinta-feira, Sendo edificados para a habitação de Deus. E o versículo, Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia, e obrigado por ser a pedra angular. Obrigado, Senhor, pois toda a parte que nós nunca poderemos fazer, o Senhor mesmo, por amor, tomou essa responsabilidade, viveu como homem, morreu na cruz e, ressuscitado ao terceiro dia, ascendeu para ser o cabeça sobre a igreja, o cabeça sobre as nossas vidas. Nós queremos te dar toda a honra e toda a glória, amado Senhor, hoje e por toda a eternidade. Só Tu és digno de todo o louvor, de toda a glória. Nós somos-te gratos, Senhor, eternamente gratos por tudo que o Senhor fez e também tudo que o Senhor está fazendo para nos conduzir à glória, toda a edificação que o Senhor tem feito entre nós. Nós te pedimos perdão, Senhor, por tantos momentos em que nós, ao invés de pedras vivas, edificados uns aos outros, nós somos pedras de tropeços, somos incrédulos, desobedientes. E ainda assim, o Senhor tem liberado a sua palavra, fazendo a sua palavra circular entre nós, unindo-nos e vinculando-nos cada vez mais em amor. Nós só podemos te agradecer e te louvar, Senhor, e consagrar-nos totalmente a Ti. Obrigado, amado Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quinta-feira, Sendo edificados para a habitação de Deus. Capítulo 2 de Efésios começa nos mostrando onde nós estávamos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Mostra-nos como, por sua infinita misericórdia e seu amor, o Senhor nos deu vida, em troca da sua própria vida. E, mais ainda, pela graça nós fomos salvos, mas não acabou, a obra do Senhor não acabou. Hoje, nós temos sido edificados para a habitação de Deus no Espírito. E nesse trecho de Efésios 2, o apóstolo Paulo nos mostra que o Senhor Jesus, na cruz, ele fez a paz. Antes havia inimizade não só entre os judeus e os gentios, mas entre muitos povos, por raças, por costumes, por cultura, enfim. Mas uma vez que nós nos tornamos membros da família de Deus, qualquer tipo de inimizade tem que ficar na cruz. Então, os versículos, a partir do versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aqui, esses dois são os gentios e os judeus. Então, não há mais a lei na forma de mandamento, de ordenança. Nós não precisamos mais, por exemplo, guardar o sábado, nós não precisamos mais fazer as ofertas de animais, nós não precisamos mais guardar dias, luas, festas, todas as ordenanças. Aliás, os mandamentos em forma de ordenanças do Antigo Testamento, isso tudo, irmãos, o Senhor aboliu na sua carne. Porque tudo isso, como nós vimos em Colossenses, é sombra. Quando o corpo real vem, que é Cristo, não há mais a necessidade de nós observarmos esses mandamentos, de nós continuarmos com as sombras, uma vez que nós temos a realidade que é Cristo.
No versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, isso que veja quando ele fala, né, nós estamos edificados juntos, vós estáis juntamente sendo edificados. Você lembra quando nós vimos Colossenses falando do tecido de amor, da trama, né, da urdidura. Isso acontece, irmãos, quando nós somos encabeçados por Cristo. A palavra que nós temos recebido é para que cada vez mais os espaços vazios entre nós, os vácuos, eles vão sendo preenchidos por Cristo e nós vamos sendo cada vez mais edificados juntos. E essa relação, irmãos, como nós vemos no alimento diário, essa relação não é uma relação contratual. Não é uma relação em que você está preso por uma multa. Você tem que permanecer, porque senão você vai ser preso, você vai ser multado. Não, é uma relação de vida. É o que nos faz membros da família de Deus. E veja, quando Paulo, porque você sabe, não é? A epístola aos Efésios ela foi escrita de forma corrida, não é? Na tradução depois é que foi feita a separação por versículos, por capítulos, enfim, para que ficasse mais fácil a leitura. Mas é uma epístola corrida, então os capítulos eles têm ligação uns com os outros. Não é que Paulo terminou o capítulo 2, agora vai começar um novo tema no capítulo 3. Não. Quando ele começa a falar no capítulo 3, ele está dando continuidade ao que ele terminou no capítulo 2. Né? Então entenda quando eu falo terminou e começar, que na verdade é algo corrido, como uma carta mesmo. Não é? E aí quando nós vemos o início, no final do capítulo 2, ele está falando sobre a habitação de Deus no Espírito. E quando ele então entra no capítulo 3, dando continuidade, ligando esse ponto, ele começa a falar o quê? Ele começa a falar da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. É o versículo 2. O que ele quer dizer, irmãos? Que ali o apóstolo Paulo, aquilo que Deus havia confiado a ele, era essencial para ajudar os irmãos, para ajudar a edificação da igreja. No capítulo 4 ele deixa isso ainda mais claro, quando ele fala que Deus concedeu homens dons ao seu corpo. Apóstolos, profetas, pastores e mestres, evangelistas, não para que eles fizessem o trabalho sozinho, veja, isso é importante, mas para que esses aperfeiçoassem, para que todos tivessem participação no trabalho da edificação do corpo de Cristo. Então, quando ele termina o capítulo 2 falando da habitação de Deus, aí, então, de forma prática, como é que a igreja vai ser edificada? Aí, irmãos, entra então a questão da palavra profética. Ele diz assim nos primeiros versículos: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Veja, quer dizer, essa palavra vem, irmãos, para nos dar a luz a respeito do mistério de Cristo. Então, a palavra profética vem para nos ajudar a receber a revelação da Bíblia, para que nós entendamos claramente qual é a vontade do Senhor, para não haver uma interpretação em que fuja da vontade de Deus. Muito bem, nesse ponto, irmãos, eu vou ler alguns trechos aqui do Alimento Diário. Eu vou começar na página 64
no último parágrafo, né? E esse último parágrafo eu vou começar lendo novamente esses versículos de Efésios 3. Veja, nesse mesmo capítulo de Efésios, lemos: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A expressão dispensação da graça é mais bem traduzida para mordomado da graça, gerenciamento da graça de Deus ou governança da graça na casa de Deus. Na casa de Deus existe uma governança, alguém que cuida da despensa para suprir os integrantes dessa família. E o apóstolo Paulo foi encarregado dessa responsabilidade. Cristo é quem governa a igreja, mas ele escolheu Paulo em seu tempo para este gerenciar sua casa. E o apóstolo Paulo fez isso por meio da palavra recebida de Deus. Conforme lemos nos versículos acima, a palavra que Deus encarregou Paulo de dispensar ao corpo de Cristo não vinha da mente do apóstolo, mas de uma revelação que Deus lhe havia dado para que ele conhecesse o mistério de Cristo. Mistério esse que somente Cristo pode revelar. Suponha que você tenha um mistério que ninguém conhece, nem mesmo seu cônjuge. Se não revelar esse mistério, ninguém poderá conhecê-lo, nem mesmo quem está próximo de você. Da mesma forma, Paulo não poderia falar do mistério de Cristo à igreja se Cristo não o revelasse a ele. E isso fazia de Paulo um canal dispensador da graça. A palavra profética que temos falado vem da revelação de Cristo. Por isso, aos Tessalonicenses foram registradas as seguintes palavras do apóstolo Paulo: outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Os Tessalonicenses acolheram a palavra de Paulo como a palavra de Deus, como de fato era. Eles acolheram essa palavra pela fé, e ela passou a operar nos que creram. Hoje acontece o mesmo entre nós. A palavra não opera eficazmente naqueles que duvidam, mas nos que creem. Vamos ser esses que creem e experimentam o operar da palavra. Então, querido irmão, querida irmã, você percebe essa relação da edificação do corpo de Cristo? Quer dizer, a habitação da casa, da morada de Deus no Espírito, com essa dispensação da graça de Deus, esse mordomado da graça de Deus. E veja o que Paulo falou, né? Preste bastante atenção. Ele disse assim no versículo 4: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. É só quando nós acessamos a palavra, irmãos, quando nós recebemos a palavra, quando nós estamos lendo a palavra, que nós recebemos o discernimento do mistério de Cristo. E eu repito, irmãos, a palavra profética é uma misericórdia de Deus, uma misericórdia extra de Deus para nós, para que nós andemos no caminho da vontade de Deus, principalmente agora, nesse final dos tempos, por muito próximo à volta do Senhor. Então, nós precisamos acompanhar a palavra de perto. Se eu não acompanho a palavra de perto, irmãos, corro o risco de ser enganado, de vir outras pessoas que vão deturpar essa palavra, vão tirar do contexto, e aí, irmãos, eu posso cair no engano. Veja, eu vou ler aqui em 2 Pedro, capítulo 3, olha o que Paulo fala, olha o que o apóstolo Pedro fala. Isso é aplicado ao nosso tempo também, e olha o que ele fala também sobre o que Paulo falava. Então, veja só, capítulo 3, 2 Pedro, eu vou começar no versículo 1. Amados, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida,
Para nós, irmãos, hoje, a segunda epístola de Pedro é o Logos. Para eles, naquela época, era a palavra profética. Você está percebendo o que ele falou? Eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. E aí continua, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Então, você entende a palavra profética? Ela faz exatamente isso, irmãos. Ela vai te dar direção, ela vai fazer você recordar da palavra, do Logos, para que você não perca a direção. Não é? Vou ler de novo. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Olha agora, veja agora, versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Muito bem, por causa do tempo, eu vou dar um pulo aqui, vou para o versículo 15. Aqui, o apóstolo Pedro cita as palavras de Paulo. Veja só. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Essa sabedoria, irmãos, não é sabedoria humana, não. É a revelação do mistério de Cristo. Assim como foi revelado para Pedro, para que Pedro escrevesse, para que Pedro instruísse os irmãos, para que Pedro liberasse a palavra profética, também foi dado sabedoria para Paulo. Isso é a sabedoria que vem do alto, irmãos. Agora, olha só o versículo 16. Ao falar acerca destes assuntos, que é o que Pedro está falando aqui no capítulo 3. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Olha agora, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, irmãos, veja, descaiais da vossa própria firmeza. Tudo isso, irmãos, é uma manobra de Satanás para fazer eu e você descair, ou seja, cair da nossa firmeza, da firmeza. E aí eu repito, irmãos, veja, você consegue perceber a palavra profética em cena? É o que o Pedro está dizendo aqui. É para fazer lembrar. Não é substituir a palavra de Deus. É para fazer lembrar o que foi falado pelos santos profetas, pelos apóstolos. É a sabedoria que Deus está dando para que seja falado e lembrado os princípios da sua palavra, para nós não nos desviarmos nos tempos finais. Versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, irmãos, para quê? Para que precisa de profecia? Paulo é muito claro, profecia vai até a volta do Senhor. Depois não precisa mais de profecia. Mas enquanto o Senhor não voltar, você vai precisar de duas coisas: profecia e fé. Lembre-se, uma profecia que eu falo não é adivinhação do futuro, não. É a palavra de Deus falada para dentro do nosso espírito. Como Paulo falou aos Tessalonicenses, produzindo fruto. Como Pedro falou aqui, nos fazendo lembrar daquilo que foi dito pelos santos profetas, os apóstolos, ou seja, sempre nos levando para a Bíblia, sempre nos levando para o caminho de Deus. Então veja, querido irmão, que não aconteça com nenhum de nós o que Pedro relata no final da sua segunda epístola. Essas são as palavras finais do apóstolo Pedro na Bíblia. Que nós possamos, como ele mesmo diz, seguir firmes, não caia da sua própria firmeza, a firmeza que Deus te deu, que você conservou durante tantos anos. Cresça na graça e no conhecimento
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.